E então, crianças, chegou a hora da lição bíblica e nós hoje iremos aprender sobre dois temas importantíssimos. Vocês querem saber quais são? Sim! Então vem comigo porque eu já quero perguntar para vocês o seguinte: quem é que gosta de festa? Eu também gosto muito de festas. É muito bom, não é? Até porque a gente se encontra com os amigos, brinca, sorri, não é verdade? Sim. Isso é perfeito. Mas vocês sabem o que é que significa a palavra festa? Não, eu fui procurar no dicionário. Aí eu peguei o dicionário e fui lá ver. Aí, olha só o que é que diz o dicionário. Diz assim: reunião em que há regozijo. Regozijo? Alegria, isso mesmo. E não é assim que acontece quando a gente está em festa? Sim. Não é? Pois é. Aí também tem aqui outra palavrinha que eu achei sensacional. Dia de comemoração. Uau, não é verdade? Quando a gente vai para uma festa, a gente vai para comemorar alguma coisa. Como, por exemplo, a festa de aniversário, a de vocês, não é? Vai estar comemorando o dia do seu nascimento, a sua nova idade. Inclusive, a minha tá já chegando agora no mês de dezembro. Olha só. Também diz assim, ó, comemoração de uma data, conjunto de comemorações. Final de ano, Natal, Ano Novo. Não é legal? Sim! A gente se reúne com a família e come bastante coisas gostosas, não é assim? Sim! Pois é, o dicionário ele é sensacional, não é? Isso tudo, minha gente, é muito bom, não é verdade? É perfeito. Mas vocês sabiam que tem pessoas por aí que andam fazendo festas estranhas? Umas festas estranhas. E aí? Tem gente que está comemorando, celebrando, até sabe o quê? A morte. Meu Deus! Será que isso é uma festa que traz alegria? Não! Claro que não! E sabe, eu gosto da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz ensino sobre tudo. O que será que... Deixa eu ver. Jesus. O que será que Jesus fala sobre a morte? Sobre os que morreram. Vamos ver? A Bíblia ela é sensacional, minha gente. Olha só o que é que diz o versículo que está em Eclesiastes, no capítulo 9, dos versículos 5 e 6. Diz assim, olha só o que é que diz. Sim, os vivos sabem que vão morrer. A gente não sabe que vai morrer um dia aí, não é? Se a gente não morrer, a gente vai ser arrebatado junto com o Senhor. Oh, glória! Que esse dia chegue logo. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. E por que então fazem festa com mortos? Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Olha o que diz mais o versículo 6. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Ué, então, se a Bíblia está falando que os mortos, eles não têm mais pensamento algum, não acontece mais nada com eles, será que eu devo participar dessas festas estranhas? Não! Claro que não! E olha só o que é que diz mais a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. No capítulo 18,
O versículo 11, a parte B, diz assim, ó. Nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus, olha como é isso, presta atenção. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. E por isso mesmo está expulsando da terra estes povos, enquanto que vocês tomam parte dele. Olha só, crianças, é muito importante a gente entender que essas festas estranhas, além de elas celebrarem a morte, elas também ficam incentivando que as pessoas, pratiquem a maldade. Já pensou? Isso é bom? Deus se agrada disso? Não. Sim ou não? Pois é. Além disso, olha, elas fazem malcriações, travessuras. Nossa, isso é bom, gente? Não. Claro que não. Incentivam que as pessoas podem até imitar os mortos. Olha que coisa. Pode ser isso? Não, né? Claro que não. Essas festas também ficam querendo meter medo nas pessoas. Olha, meu Deus! E a gente tem medo? Tem não. Sabe por quê? Porque quem nos guarda é aquele que tem um amor enorme por nós. E o amor dele é tão grande e tão perfeito que ele cuida da gente até no momento que a gente estiver triste, sabe? A gente vai ler aqui outro versículo que é muito importante, que diz assim, lá no livro de Lucas, no capítulo 20, e o versículo 38 diz: Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Para Ele todos estão vivos. Sabe o que é que a palavra de Deus quer dizer? Quando ele retrata que Deus não é Deus de mortos, mas é o Deus dos vivos. Por quê? Por que será, tia Luciene, que Deus diz assim, que ele é Deus dos vivos? Porque ele nos dá o direito de, mesmo quando a gente morrer aqui na terra, a gente possuir a herança da vida eterna nos céus, crianças. É por isso que a gente não precisa celebrar a morte, não precisa fazer parte de festas estranhas. E sabe o que é que Deus manda que a gente celebre? Ele quer que a gente, incentive o amor. Isso mesmo, o amor. Sabe por quê? Porque quem foi que morreu na cruz para mostrar pra gente que ele nos ama muito? Jesus! Isso mesmo, Jesus! E sabe o que é que a palavra de Deus vai dizer aqui, no livro de Salmos? Eita, eu gosto muito desse verso, que diz o seguinte, Salmos 36 e o verso 9, diz assim, Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Olha só, o verso está dizendo pra gente que Jesus é a fonte de nossa vida. Então, se ele é a fonte de nossa vida, o que a gente tem que celebrar, comemorar, é o amor de Deus, é a bondade de Deus. Olha só, porque quando nós celebramos a bondade de Deus, nós amamos nossos amigos, nós abraçamos nossos amigos, nós queremos participar com eles de festas que tragam vida, alegria, prazer. Não é verdade, crianças? Sim! Isso mesmo! Então a gente vai, celebrar a vida. Porque o Senhor Jesus é o dono da nossa vida. E quando a gente celebra essas festas que trazem malcriações, gera na vida da pessoa a desobediência. E a desobediência agrada a Deus? Não! A Bíblia fala o que sobre a desobediência? É pecado ou não é? É pecado! E o pecado faz o que na vida da gente? Afasta a gente de
Afasta a gente de Deus. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, que o pecado merece ser castigado. Mas, crianças, vocês têm quem na vida de vocês? Quem é? Quem é que habita? Jesus. Eu quero isso bem alto, bem forte. Quem habita na vida de vocês? Jesus, então, seja corajoso. Quando vier esses convites dessas festinhas, faça a seguinte pergunta. Quando o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, ele logo faz você perceber, que esse negócio aí tá meio estranho, esse negócio aí não combina muito comigo. Então, faça uma seguinte pergunta, Jesus faria isso? Jesus participaria dessas festas? Nunca, não é? Nunquinha. Então, com essas respostas, vocês vão saber qual a festa que podem participar e qual a não podem participar. Então, o que você precisa fazer é celebrar a vida. E por falar em vida, a gente tem sim uma festa que a gente pode celebrar nesta época do ano. Vocês querem saber qual festa é essa? Sim! Então aguarda só um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Ok, meninos e meninas? Sim! E então, crianças, será que vocês conseguem agora responder qual é a festa que todos os cristãos podem comemorar, participar nessa época do ano? Qual é? Natal? Natal também, mas agora. Eu vi as crianças? Eu vou dizer pra vocês, porque vocês estão bem ligadinhos na do final do ano mesmo, mas tem agora, nessa época em que a gente falou da outra festa estranha, a gente pode estar comemorando a Reforma Protestante. A Reforma Protestante. Essa reforma, ela deu início há mais de 500 anos atrás por uma pessoa com o nome de Martinho Lutero. Essa reforma aconteceu porque Martinho Lutero, ele não estava muito satisfeito com algumas coisas que a igreja da época dele estava fazendo que era errado. A Bíblia não ensinava daquela forma. Então, Martinho Lutero, ele amava estudar a palavra de Deus. Quem aqui gosta de estudar a palavra de Deus? Vocês gostam? E vocês aí em casa, vocês gostam de estudar a palavra de Deus? Porque é nela que nós iremos encontrar todas as orientações para todos os momentos de nossa vida aqui neste mundo. Então, Martinho Lutero, ele amava estudar a palavra de Deus. E um desses dias, ele estava estudando a palavra de Deus e ele começou a ver que uma das coisas que o levou a fazer a reforma protestante foi que a igreja naquela época dizia que para os perdões do pecado, a pessoa receber o perdão para o seu pecado, ele precisava pagar uma palavrinha assim, indulgências. Eles precisavam pagar para poder ter o perdão do pecado. Mas eu quero perguntar a vocês, quem é o único que perdoa os nossos pecados? Jesus! E onde foi que ele morreu, nos dando a garantia que através dele o nosso pecado ou os nossos pecados podem ser perdoados? Na cruz! Na cruz. E como isso aconteceu? Ele derramou o seu sangue puro, o seu sangue inocente.
Ele pagou o preço do pecado por nós. Olha que coisa interessante. E foi assim que Martinho Lutero começou a ler a palavra e viu que o Senhor Jesus já perdoava os nossos pecados quando a gente o recebe como Salvador. Quando a gente crer nele, crer que a sua palavra é verdadeira, então ele começou a escrever. Sabe o quê? As 95 teses. Ah, crianças, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, porque não dá tempo da gente relatar todas essas teses. Mas o que será que Martinho Lutero fez quando ele escreveu essas 95 teses? Ah, minha gente, a história vai contar que ele pegou essas 95 teses, foi lá na porta da igreja e começou a colocar uma a uma. Pregando as teses, todas elas na porta da igreja. Ixi! Meu Deus, será que isso era legal? Será que os monges daquela época, inclusive, ele também era monge, tá? E sabe o que acontece? Só aquelas pessoas lá podiam ler a palavra de Deus. E eles que traduziam, olha só. Mas a gente tem o amigo Espírito Santo e hoje a gente tem a liberdade de poder ler a palavra de Deus. E quando a gente lê o amigo Espírito Santo, ele nos faz entender o que está escrito. Olha como é precioso, olha que liberdade que a gente tem, olha que vida que Jesus nos dá. Aí, Martinho Lutero começou a ser, sabe o quê? Perseguido. Mas isso foi bom para ele, sabe por quê? Olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou ler primeiro para vocês, porque eu achei tão legal isso aqui. E eu vou ler como poesia, vê? As bases da reforma, nós vamos aprender. As 5 diretrizes para não esquecer. Orientados pela Bíblia, vamos caminhar. As bases da reforma, vamos memorizar. Que legal, não é? Vocês gostaram? Diz aí, vocês gostaram, não gostaram? Muito bom. Foi isso que Martinho Lutero fez. Ainda diz assim, olha só quais são. Eu vou ler, depois eu mostro para vocês aí em casa também, ó. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por graça somos salvos mediante a fé, pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é a nossa base e a glória é só a Deus que devemos dar. Olha que legal, crianças, não é verdade? E foi assim que Martinho Lutero, tendo como base da sua vida a palavra de Deus, ele escreveu essas 5 solas. Exatamente. 5 solas significa 5 somente. 5 diretrizes para a nossa base de vida cristã neste mundo que o povo está querendo viver nas trevas. Mas o nosso Senhor, Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa vida. Então, ele começou a escrever e colocou lá na porta da igreja essas 5 que nós vamos falar, fora as outras 90. E a primeira dizia assim, ó, o que é que dizia a primeira? Somente a fé. Somente a fé. Mas será que isso está escrito na Bíblia? Sim. Ah, então se está escrito na Bíblia, eu vou querer ler, né? Porque a gente confirma se está de fato escrito na Bíblia. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, o verso 6. Diz assim, ó, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa
recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, a fé é fundamental em nossas vidas para a gente crer em Jesus como nosso Salvador e ter dele recompensas, olha, e dentre essas recompensas é a vida eterna. Então, se a gente tem a recompensa da vida eterna, a gente vai celebrar a morte ou a vida? A vida! Então, vamos celebrar a vida que Deus nos dá. Ah, mas também, ó, temos outra tese, que é somente a Somente as Escrituras. E lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 25, vai dizer assim, ó: mas a palavra do Senhor, ela dura para sempre. A palavra do Senhor é fiel, é verdadeira e não é passageira. Não muda um pensamento hoje e outro depois. Ela é para sempre. Ah, mas também Martim Lutero colocou lá o seguinte: somente a Cristo. Somente a Cristo. Vamos ver o que é que diz? João, capítulo 14 e o verso 6. Diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Quem? Quem é esse mim aqui? É Jesus, isso mesmo. Então eu preciso pagar para ter o perdão dos meus pecados? Não! Quem é que já pagou? Jesus, muito bem, mas também, ó, tem outra muito importante. Somente a graça. Somente a graça. E o que é que diz lá no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8? Pois pela graça de Deus vocês são salvos mediante a fé. Por meio da fé. Então, Martim Lutero, ele teve as orientações de quem? Do Espírito Santo de Deus. Aí, olha só, também tem essa aqui, a última que a gente vai falar, que a gente falou em 5, tá bom? Qual é essa aqui? Somente a glória de Deus. Somente a glória a Deus. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor Jesus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, então a gente pode celebrar a vida, porque é Ele quem nos dará Vida. É Ele quem nos dará a vida. Então vamos repetir comigo, tá bom? Quais são as 5 diretrizes da reforma protestante? Só a Fé. Só a Graça. Só Cristo. Só a Escritura. Só a glória a Deus. Só a Deus a glória, para que os nossos amigos também possam visualizar lá em casa e não esquecerem jamais. E é por conta disso, crianças, que nós estamos hoje aqui dizendo para todos vocês que estão nos assistindo que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus da vida. E foi por isso que Ele morreu lá na cruz. Ele morreu, mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao 3º dia e Ele está vivo. E sabe o que é que Ele está te dizendo hoje? Ele está te dizendo assim, olha, abre o teu coração para que você possa deixar entrar na sua vida a verdade da palavra de Deus, a verdade de que Jesus tem um amor especial por ti. E é exatamente por conta desse amor que Ele está te dizendo assim, olha, quer fugir desse mundo de trevas? Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que te dá a condição de tu perceber, de tu entender que aquilo que prejudica a tua vida vai ser,
aberto, vai ser mostrado a ti, para que tu possas sempre celebrar a vida em Cristo Jesus. E como nós dissemos no bloco anterior, pergunta assim: será que Jesus faria isso? Será que Jesus participaria de alguma festa que celebra a morte ou da festa do seu aniversário? Do seu aniversário, que é o momento que celebra a vida. Se você quer receber a vida, venha Jesus nesse momento. Porque nós queremos que você receba a vida que não termina aqui, mas que vai continuar no céu. Feche os olhos, porque nós iremos orar por todos eles agora, não vamos? Olha, Pai, tu tá vendo, né, Jesus, que muitas pessoas, elas celebram essas festas porque elas estão enganadas, Senhor. Elas ainda não te conhecem como Salvador da vida. Mas esse momento, aqui, a gente falou, Senhor, que tu és a vida, que tu amas a vida, que tu és a nossa própria vida. E é a vida que não termina aqui, que vai continuar para sempre no céu. Então, Jesus, alcança a vida dessas crianças que estão aí do outro lado, ouvindo que tu as ama tanto, que tu queres que elas vivam contigo, que sejam, Senhor, filhos teus. Ó Pai, elas que estão te recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas, garante, Senhor, que elas terão alegria eterna contigo no céu. Escreve o nome delas no livro da vida. Perdoa, Senhor, os seus pecados e faz com que elas entendam que de hoje por diante elas serão guiadas pela tua palavra, que é a luz para o nosso caminho e a vida que vai nos garantir a certeza da salvação. Assim, ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer em o nome de Jesus. Amém! Amém!